Vamos começar agora uma aula sobre o ciclo do diesel. Antes de começar a falar sobre o ciclo do diesel, vamos ver em qual contexto da física ele está inserido, que é a termodinâmica. É um ramo da física que se preocupa em estudar as mudanças na temperatura, volume e na pressão. Ou seja, ele estuda a energia térmica que vai ser usada para realizar trabalho. Dentro da termodinâmica, nós temos processos termodinâmicos. Podem ser eles isotérmicos, quando a temperatura é constante, isobáricos, quando a pressão é constante, ou isométrica, quando o volume é constante e a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais. A Lei Zero define que dois ou mais corpos irão trocar energia térmica na forma de calor até que seja atingido o equilíbrio térmico entre esses dois corpos. Observe o exemplo a seguir. Na figura temos um objeto com temperatura elevada que vai entrar em contato com outro de temperatura mais baixa. Assim, ao colocar os dois objetos em contato, o fluxo de calor vai do corpo mais quente para o corpo mais frio até que se estabeleça o equilíbrio térmico entre eles. Nós utilizamos a equação fundamental da calorimetria, que é dada por Q igual mc delta θ. E quando a substância passa por uma mudança de fase, nós usamos a fórmula Q igual ml, que representa o calor à transformação. Nós temos que o calor recebido por um sistema é igual à soma da variação da sua energia interna e o trabalho realizado. Essa é a definição da primeira lei da termodinâmica, que implica essa fórmula, onde W é o trabalho e ΔU é a variação da energia interna. Foi visto na Lei Zero que um sistema mais frio recebe calor de um sistema mais quente. Esse calor recebido pode ser então utilizado para a realização de algum trabalho. Assim, a primeira lei da termodinâmica é associada com a lei da conservação da energia, pois a energia térmica que está entrando no sistema será transformada em trabalho. Abaixo segue alguns exemplos de processos termodinâmicos sofridos por um gás. No primeiro caso, é oferecido calor para um sistema isotérmico. Nesse caso, todo o calor oferecido é usado para realizar trabalho. No segundo caso, nós temos um processo isométrico, onde todo o calor oferecido é convertido em energia interna. E quando o sistema é adiabático, não tem oferecimento de calor. Assim, o sistema pode usar a sua própria energia interna para expandir o gás, e assim ele consequentemente vai se esfriar, o que acontece nos desodorantes. Ou ele pode usar o trabalho para poder esquentar o gás, como vemos como acontece com bombas de encher bexiga, por exemplo. Segundo a lei da termodinâmica, surgiu a fim de explicar o impasse. Nem toda a energia térmica, por exemplo, pode ser transformada em energia mecânica. A partir de então, começaram a considerar as perdas, que podia ser, por exemplo, por dissipação de calor. Graficamente, nesse gráfico da pressão pelo volume, é possível observar que aqui dentro dessa área vermelha está o trabalho realizado e aqui, na área verde, o trabalho que é perdido. O conceito de entropia é uma medida da parcela de energia que não pode mais ser transformada em trabalho mecânico, em uma dada temperatura. E por fim, a terceira lei da termodinâmica, que surgiu para dar números à entropia. Mas, para isso, o sistema deve estar com a temperatura de zero absoluto, onde os processos cessam e a entropia tem como um valor mínimo. E é possível calcular através desta fórmula, onde o limite da entropia, quando T tende a zero, é igual a zero. O primeiro modelo de motor a diesel que funcionava de forma eficiente tem como criador Rudolf Diesel, que o desenvolveu no dia 10 de agosto de 1893 em Augsburg, Alemanha. Existem 4 tipos de motores a diesel. Estacionários, desenvolvidos para o acionamento de máquinas estacionárias, como geradores, máquinas de solda, bombas ou outras máquinas que operam em rotação constante. Industriais,
desenvolvidos para o acionamento de máquinas de construção civil, como tratores, carregadeiras, guindastes, compressores de ar, máquinas de mineração, veículos de operação fora de estrada, acionamento de sistemas hidrostáticos e outras aplicações onde se exijam características específicas do acionador. Veiculares, desenvolvidos para acionamento de veículos de transportes em geral, como caminhões, carros e ônibus. Marítimos, desenvolvidos a propulsão de barcos e máquinas de uso naval. Dando início ao funcionamento do motor a diesel, o motor a diesel é um motor que funciona a partir de 4 tempos e não necessita de um circuito elétrico para dar início ao seu funcionamento. Como vocês podem ver no gráfico, aqui mostra todos os processos do qual ele passa. O primeiro tempo é o curso de admissão, onde a válvula de admissão é aberta e a válvula de descarte é fechada, fazendo com que o ar entre dentro do cilindro, abaixando o pistão. Nesse momento, é especificado no gráfico essa parte. Aqui é o tempo 1, onde a pressão continua a mesma e o volume aumenta. O tempo 2 é chamado de curso de compressão, onde ambas as válvulas são fechadas e o pistão sobe, aumentando a pressão dentro do cilindro. Nesse momento, é possível enxergar de 1 até 2, onde a pressão é elevada enquanto o volume diminui. Pode ser compreensível vendo no gráfico. Momentos antes de se dar início ao terceiro tempo, que é o curso de combustão e expansão, existe um processo isobárico, onde a pressão mantém-se igual e o volume é aumentado, já que a pressão é igual e se acrescenta dentro do motor o combustível do qual será acionada a explosão. Nesse momento, a pressão mantém-se a mesma e o volume aumenta de acordo com o combustível que foi introduzido dentro do cilindro. Como a pressão e a temperatura são proporcionais, o ar que está comprimido nessa parte do cilindro está em alta temperatura, fazendo com que, quando o combustível entra em contato com esse ar, sofre a explosão, empurrando o pistão para baixo, diminuindo a pressão dentro do cilindro. Pode ser acompanhado do processo 3 a 4. A pressão diminui enquanto o volume aumenta. O quarto tempo é chamado de curso de escape, onde a válvula de admissão é fechada e a válvula de descarte é aberta. Nesse instante, o cilindro possui apenas resíduos da combustão. Com o pistão subindo e empurrando todos esses resíduos pela válvula de escape, o motor vai poder retornar ao ponto zero. Nesse momento é isovolumétrico, o volume vai permanecer o mesmo. A pressão diminui um pouquinho mais, já que todo o resíduo que estava dentro do cilindro foi mandado para fora. Desse modo, existe a passagem de 4 até 1 no gráfico e depois retorna-se ao zero. Esse processo é o processo de funcionamento do motor. Como conhecemos o funcionamento do motor de 4 tempos, também podemos ver a existência do motor de 2 tempos, que ele possui um outro recurso de funcionamento e sua compressão não será tão difícil quanto do de 4 tempos. Esse motor ele possui admissão de ar e a partir dessa admissão o pistão está no alto do curso, aqui em cima, e o cilindro contém ar altamente comprimido. O combustível é pulverizado no cilindro e se inflama ao calor e à pressão dentro do cilindro, como podemos ver aqui. Quando o pistão chega ao final de seu curso, as janelas de admissão são abertas. O ar pressurizado enche o cilindro, forçando para fora o restante dos gases. As válvulas de escape se fecham e o pistão volta a subir, fechando as janelas de admissão e comprimindo o ar. Este é o ciclo de compressão. Quando o pistão se aproxima do topo do cilindro, o ciclo se inicia novamente. A grande diferença entre os motores de 2 tempos e o de 4 tempos é a quantidade de potência que produzem. Significa que o motor de 2 tempos tem o potencial de produzir 2 vezes mais potência que o motor de 4 tempos. Agora falamos um pouco sobre os tipos de motores existentes. Atualmente existem vários tipos de motores. O primeiro exemplo
é um motor em linha, em que os pistões estão dispostos lado a lado, paralelamente. Estes são os mais comuns, utilizados em veículos, desde motocicletas a navios. Existe um motor em V, que é constituído de duas fileiras de pistões ligados por um eixo apenas, dispostos em forma de V, como pode ver na imagem. Esses motores equipam motocicletas, como as famosas Harley Davidson, e alguns carros esportivos. Esse é um motor tipo Boxer, que utiliza duas fileiras de pistões horizontais, contrapostos, como se pode ver aqui, e foi um motor muito utilizado para Fuscas da Volkswagen e até os mais requintados carros alemães como o Porsche. O ciclo do diesel é um dos ciclos estudados pela termodinâmica, e seu funcionamento é observado por apresentar grandes aplicações atualmente, e por ser, como os outros ciclos, extrapolação e tentativas de encontrar o rendimento ideal, ou seja, criar uma máquina tão eficiente que tivesse um rendimento de 100%. Quem sabe um dia criemos uma máquina com esse rendimento. And there was a woman who passed along, the fairest of all.